Ele não era alemão e ele também não tinha uma boa relação com o seu pai. Um dos sonhos dele era se tornar um grande pintor famoso. Ele gostava mesmo, era da arte. Mas e aí, pessoal? Quem é esse cara? Bom, acho que isso já deve estar aí no título do vídeo, né? Da série Os 100 Maiores Tiranos do Mundo, nós temos o famoso Hitler. Então, bora pro vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir aqui para vocês não se esquecerem de deixar aqui um like e também se inscrever no meu canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E se vocês escutarem algum barulho aqui no fundo, é porque estão pintando um prédio aqui do lado e eles não querem deixar eu gravar meu vídeo. Não, porque essas coisas só acontecem nos dias que eu vou gravar vídeo, né? É impressionante. Mas então, pessoal, vamos aí ao tema desse vídeo. Adolf. Vamos tratar ele assim, com o primeiro nome por enquanto, Adolf. Ele nasceu na Áustria no dia 20 de abril de 1889. Temos aí um ariano nato. O pai dele não gostava dele, digamos assim. Ele era filho de Alois Hitler e Clara Hitler. E o que aconteceu... não sei o que aconteceu pro pai dele não gostar dele, enfim. Mas assim, antes do Adolf, eles tiveram outros 3 filhos que morreram assim, ainda bem pequenos. E aí veio o Adolf. E depois do Adolf, eles tiveram mais 2 filhos, o Edmund e a Paula. E Hitler amava muito o seu irmão Edmund. Ele amava muito esse menino e o irmãozinho dele acabou morrendo quando ele tinha apenas 5 anos de idade, vítima da sarampo. E dizem que depois que o seu irmão caçula morreu, o Adolf ficou muito deprimido, muito triste. Ele mudou assim, sabe? Mas enfim, Hitler queria ser artista desde pequeno, ele já desenhava, ele já pintava, ele gostava muito disso, mas o seu pai não apoiava ele, não apoiava esse sonho, achava que tudo isso era uma grande bobagem, e isso também incomodou muito Hitler. Fora que o seu pai, Alois, era muito rude com todos da família, e enfim, isso foi criando traumas com Hitler. Mas a gente sabe que naquela época, gente, são muitos anos atrás, então, tipo, isso era normal, você não podia jamais, em hipótese alguma, pensar em desrespeitar seus pais ou qualquer coisa do tipo, porque a gente sabe o que acontecia, né? Era tamanca de madeira no couro. Enfim, Hitler cresceu tendo uma relação bem complicada com o seu pai. O Alois morre, assim, de derrame, quando Hitler tinha apenas 14 anos de idade. E após uns anos, quando Hitler já tinha seus 18 anos de idade, a sua mãe também vem a falecer. Para sobreviver, porque Hitler não era de uma família bem afortunada, ele fazia pinturas, ele pintava cartões postais, enfim, e vendia lá em Viena pela cidade. Mas ele tenta entrar para a Academia de Belas Artes de Viena. E ele não consegue, ele é negado, né? Sua inscrição é negada, ele não é aceito na academia, e isso frustra bastante ele. E ele diz esta famosa frase: vocês ainda vão se arrepender. Quando ele percebe que não é aceito pela academia, né, ele vem e fala isso. Eu não sei se depois disso eles se arrependeram de não ter aceito Hitler na Academia de Belas Artes.
Mas com certeza, se ele tivesse virado artista, talvez o destino da humanidade fosse outro. Ele tenta entrar para o exército da Áustria e ele é negado no exército. Sim, ele é recusado. Depois disso, ele se frustra e ele já tinha algumas ideias nazi. Não posso falar essa palavra aqui no YouTube, porque tu pode cancelar meu vídeo. Ele já tinha essas ideias na cabeça dele ali, né? Enfim. E ele vai para Berlim. Ele chega lá em Berlim e nisso estoura a Primeira Guerra Mundial. E ele se oferece como um bom samaritano, patriota, para entrar no exército. E ele entra pro exército da Alemanha, lá enfim, né? Colabora com a guerra. E ele se destaca na Primeira Guerra Mundial. Só que ele não vai ter muito destaque assim no exército, porque ele não vai passar de cabo. Ele não vai passar de um cabo no exército. Depois disso, ele decidiu que ele queria poder. Por quê? Porque a Alemanha perde a guerra. E como, né, outros mas vão se revoltar, Adolf Hitler também se revolta. Com o final da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha ter perdido, ele fica muito triste, fica muito revoltado, fica assim, pistolaço. E ele decide mudar isso. Ele decide que ele queria, na verdade, ter poder. E ele quer poder, e ele vai atrás desse poder, entrando para a política. Como todos fazem, inclusive aqui no Brasil. Você quer ter poder? Você quer ter poder? Entra pra política. Você vira um político na desonestidade? É um jeito de você ter poder, inclusive dinheiro, assim, né? Claro, porque o poder tá ligado com o dinheiro, isso faz sentido. Então ele entra pro Partido dos Trabalhadores, e aí ele conhece pessoas com os mesmos ideais que ele. Uma dessas pessoas é o Anton Drexler, eu acho que é assim que fala, e um antissemita, o seu mentor político, ele também conhece ali o seu mentor político, Dietrich Eckart, não sei, a produção, por favor, bota o nomezinho aqui. Enfim, esses três vão mudar o nome do partido. Eles chegam a mudar o nome do partido, que deixa de ser Partido dos Trabalhadores para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E ele faz sucesso na política, gente. Ele faz sucesso na política, inclusive ele vai dar muitos discursos. Ali ele tem os seus mentores ali políticos e o povo vai gostar dele. Por quê? O que acontece na Primeira Guerra? Quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ela fica com uma dívida enorme. E eles fazem o Tratado de Versalhes. E eles empurram toda a bucha e a culpa da Primeira Guerra Mundial diretamente para a Alemanha. A Alemanha fica endividada, a situação da Alemanha fica bem complicada. E o Hitler, ele vai falar super mal desse Tratado de Versalhes, vai fazer muitos discursos falando mal do Tratado de Versalhes, e ele decide entrar para a política, sim, vou mudar a situação da Alemanha, a Alemanha vai ser uma grande potência, e aí vale a gente pensar aqui que talvez, assim como muitos tiranos que a gente vai ter aí pela história, se Hitler não tivesse recebido apoio de milhões de pessoas, milhares, milhões de pessoas que ele recebeu, o destino da humanidade pudesse ter sido outro. Porque muita gente vai morrer à toa, de graça. Muitas vidas vão ser perdidas, né? Então, assim, se muitas pessoas não tivessem apoiado ele, talvez tudo tivesse sido diferente. Só que as pessoas apoiavam ele, concordavam com as ideias dele, achavam o máximo o que ele falava, achavam que ele era a esperança da nação, que ele ia mudar o país. E aí tudo isso acontece.
mortes acontecem. E a gente vai ver que hoje a gente ainda tem pessoas com essas ideias nazi, essas ideias incabíveis. Depois de tudo o que aconteceu, ainda tem pessoas que concordam e que apoiam com tudo que ele fez. E aí, do que valeu tantas mortes? Enfim, que minuto de reflexão, né? Talvez mais de um minuto de reflexão sobre tudo o que aconteceu. Mas vamos voltar à história. O que de fato acontece? O que de fato acontece? O que de fato interessa aqui para esse vídeo é que ele vai conquistar milhões de pessoas com as suas ideias. O povo adorava ver ele falando, né? O nacionalista que ele era, que ele nem alemão era, mas lá na Alemanha ele era um nacionalista nato. Aí ele, com os dois apoiadores que ele tinha ali no partido, enfim, eles precisam se reunir e eles ainda são perseguidos lá na Alemanha, porque, né, tudo que ele falava ainda era considerado como um crime lá. E eles se reúnem numa cervejaria com o pessoalzinho ali, tentando ali articular, planejar um golpe, que eles queriam dar um golpe, né? Enfim. E aí ele é preso, e ele fica 1 ano preso. E o que acontece nesse 1 ano? Nesse 1 ano, ele vai escrever o Mein Kampf, aquele livro com as ideias nazi, né, dele. Ele passa 1 ano na prisão, 1 ano refletindo, né, sobre todas essas ideias macabras que ele tinha. Ele sai da cadeia e ele consegue, né, na verdade, ele sai da cadeia e ele ganha a cidadania alemã em 1932. E ele vira o chanceler da Alemanha em 1933. Então, eles se juntam, ele e os nazis se juntam no poder, né? E eles já articulam uma guerra, né? Eles vão articular ali uma guerra. E um belo dia, ele está sentado vendo uma televisão e ele vê lá que tem um grande cara na Rússia com uns ideais parecidos com o dele e ele pensa, por que não eu fazer uma sociedade com este cabra? E este cabra era Stalin, que também merece um vídeo aqui nesse canal, né? Também merece um vídeo aqui. Mas, enfim, mais tarde eu faço um vídeo sobre ele, que também foi um grande tirano. Enfim, ele vai e se junta com Stalin, né? Ele vai lá pra Rússia, lá pra Moscou, conversa com Stalin. Enfim, os dois se adoram. Ele se junta com Stalin, só que mal sabe ele que mais tarde será traído descaradamente. Mas enfim. E eles se juntam e eles formam uma terrível máquina de guerra. Mas eu não vou me estender muito aqui nesse vídeo, porque talvez vocês não tenham paciência de ficar aqui me escutando falar, né? Mas assim, aí o final dessa história a gente já sabe o que acontece. Uma grande guerra com 50 a 56 milhões de mortos. Entre eles vão estar os 6 milhões de judeus. Só que mais de 1 milhão desses judeus eram apenas crianças. É muito triste falar sobre isso, gente. Eu nem gosto muito de falar, porque já me dá uma dor no coração, de verdade. De ficar aqui falando e pensando em quantas crianças e quantas pessoas morreram por um puro egoísmo de pessoas cruéis, terrivelmente cruéis, porque toda e qualquer forma de preconceito tem que ser abominada, tem que ser banida da terra. Quem sabe um dia, vendo tudo o que aconteceu na história e vendo os erros do passado, a humanidade, enfim,
consiga melhorar, né? Enfim, a gente consiga aí que uma futura geração seja melhor do que o que no passado foi e o que no presente está sendo. E a gente aqui, eu nesse canal, vou em busca disso, em busca de se tornar aí pessoas mais evoluídas. Porque falar de tudo isso é muito triste, é uma coisa que me deixa muito triste. Então, assim, eu sempre digo e repito essa frase: o povo que conhece a sua história está dedicado a transformá-la. E é para isso que eu venho aqui. Tentar transformar aí as futuras gerações. Que não cometam esses erros que a gente vê aqui. E a gente espera um futuro bem melhor do que esse. Então, com esse vídeo eu quero dizer aqui, gente, que reflitam e que não cometam esses erros. E um fim ao preconceito, um fim ao nazi também, né? Que eu nem posso falar aqui no YouTube, que até a plataforma do YouTube entende que isso é uma ideia completamente errada. Então, gente, foi isso, né? Enfim, essas marcas aí que a Segunda Guerra deixou, toda essa destruição que Hitler causou, isso não pode ser apagado. Não pode e nem deve. A gente sempre tem que olhar para o passado e pensar que isso foi completamente errado e que isso nunca mais se repita. Que uma terceira guerra mundial não aconteça. Porque só assim a gente pode evoluir. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não se esquece de se inscrever nesse canal, de deixar um like aqui pra mim, isso me ajuda muito pra mim vir aqui pro YouTube e trazer mais conteúdo pra vocês. Lembrando que toda semana eu venho aqui 2 vezes na semana trazer vídeos novos pra esse canal, então por isso é importante que vocês se inscrevam. É isso, pessoal, espero vocês aí no próximo vídeo, até mais!